É isso aí, minha gente, mais uma bomba vinda direto dos Estados Unidos. Aí está o Marshall, ele é ex-servidor do Tesouro dos Estados Unidos, vou até colocar mais um aqui para você. Segundo ele, dinheiro sujo da Venezuela financiou o Brasil. Ele é ex-servidor do Tesouro dos Estados Unidos. Ele afirmou ao Senado norte-americano que o ditador Nicolás Maduro financiou campanhas socialistas na América Latina. Durante esse período aqui do nosso programa, nós estaremos abordando algumas informações bombásticas para você. Vamos falar de sanções, vamos falar de Lei Magnitsky, vamos falar de Venezuela, de Hugo Carvajal. O bicho tá pegando, tá bem? Para começar muito bem, eu vou trazer aqui sobre esse assunto para comentar o nosso querido deputado Gustavo Gaye, esse goiano bravo, na tela do A Bordo. Vamos lá. Bomba capaz de destruir o Lula, não só o Lula, mas o PT ainda vai explodir. E eu não tô falando da Magnitsky, nem da Seção 301, nem do Felipe Martins, não. Eu tô falando de uma outra investigação que está acontecendo nos Estados Unidos, que está tomando uma proporção que certamente é a maior tempestade no horizonte do Partido das Trevas. Como vocês sabem, o ex-chefe de inteligência Carvajal, do Hugo Chávez, disse que vai apresentar documentos provando que Lula, o PT, recebeu dinheiro de empresas corruptas da Venezuela e do narcotráfico para financiar as suas campanhas aqui no Brasil. Lá no início, quando Lula ganhou pela primeira vez. E aí agora, teve uma audiência pública no Congresso americano, na qual participou um cara chamado Marshall Billingsley. Só para você entender o peso que esse cara tem. Marshall Billingsley, ele já foi, tá mostrando aí, secretário assistente para o financiamento do terrorismo, e ele foi escolhido por Donald Trump para ser subsecretário de Estado para o controle de armas e assunto de segurança internacional. E ele foi convidado para participar de uma audiência pública, para falar sobre o narcoterrorismo na América Latina e a ligação da Venezuela com todo o narcoterrorismo. O que ele disse, e com certeza ele deve ter provas, é para anular o registro do PT. O PT não vai ter outra opção a não ser deixar de existir aqui no Brasil, porque diz respeito à soberania brasileira. A criação do PT é um crime à soberania brasileira. Vamos lá. Nesse primeiro trecho, ele fala que o narcotráfico coordenado pela Venezuela foi enviado para vários países. Um deles, o próprio partido do PT, o Lula, aqui no Brasil. Key point here, when you look at the regime that has fostered the socialist plague that has spread across Latin America, it's the Venezuelans. It's corrupt, dirty Venezuelan money that underwrote the Petro campaign. They funneled money into Mexico. They funneled money into Brazil. Once we have democracy restored in Venezuela, all of that subversion money that has been underwriting the socialist campaigns around the region dries up. So does the oil revenues to the Cuban regime, all of the support to the Nicaraguans. We forget about what Ortega is doing to the Nicaraguan people. It's a travesty. So the solution begins with... Calma, que piora. Logo depois ele mostra que a Venezuela se juntou a um grupo terrorista, o Hezbollah, para ajudar a financiar o Hezbollah. Não só ele, como também vários outros países na América do Sul também estão se juntando a grupos terroristas. Vamos lembrar que o líder do Hamas fez um vídeo de agradecimento ao Lula há pouco tempo atrás. One of the individuals I want to highlight for you here, who is really one of the spiders at the heart of this web, is a man named Ghazi Nasruddin. So Ghazi organized, prior to this shift into Venezuela, Ghazi organized a drugs for weapons deal with the FARC that benefited Hezbollah. Ghazi has been a Hezbollah operative for many, many years, but he also holds Venezuelan citizenship, and he served in senior diplomatic posts, particularly in Damascus, where he personally arranged meetings with Hezbollah officials and the issuance of Venezuelan passports to Hezbollah operatives to conceal their identities. Under Hugo Chavez, Venezuela opened its doors to Hezbollah, allowing the group to establish a major footprint, including a paramilitary training site on Margarita Island.
As far back as 2002, 2003, when I was at the Pentagon as the Assistant Secretary for Special Operations, we had indications of document forgery on that island, and I have seen documentation that the Venezuelan government was awarding contracts to Hezbollah front companies as far back as 2001. When Maduro seized control, the breadth and depth of the Hezbollah presence in Venezuela dramatically expanded, as did their ties to the narco-terrorist regime and the Cartel de los Soles. Tariq al-Assami, who's been referenced here, held a number of senior regime posts. One of the most critical was he was head of the Venezuelan Passport Agency. And in that role, he directed and facilitated the issuance of a large number of passports to Hezbollah operatives and Hamas operatives. Now, I have seen from the Venezuelan opposition a database of more than 10,400 people that were given Venezuelan passports who were Syrian, Lebanese, or Iranian citizens up to 2019. I haven't seen the more recent data, but we know some of those individuals made their way to the United States, and some of them have direct ties to Hezbollah. Isso chegou ao conhecimento do Trump, tanto é que Trump agora está preparando sanções da Magnitsky para Gustavo Petro. Gustavo Petro é o narcoterrorista também ali da Colômbia, que é um dos grandes amigos do Lula. É impressionante como o Lula só anda com a podridão da política internacional, né? Se qualquer narcoterrorista, terrorista ou ditador, é impressionante como é sempre uma pessoa que caminha ao lado do Lula. Se essas provas forem apresentadas, e tudo indica que serão, Carvajal, o Marshall Billingsley, se tudo isso realmente vier à tona e nós pudermos usar isso aqui no Brasil, não vai ter outra opção para a justiça brasileira, a não ser anular o registro do PT. O PT não pode existir mais. O PT é um partido que foi financiado por ditadura, por narcotráfico, e tem intrínseca ligação com o narcotráfico no Brasil, e a gente sabe disso, isso é inegável. Eles podem taxar de fake news o quanto eles quiserem, mas todo mundo sabe que Comando Vermelho e PCC adora e tem diálogo cabuloso com o PT, sim. Este é o maior medo do Lula agora. Eu vou te dizer por quê. Donald Trump tem essa carta na manga. Ele vai chamar Lula para uma conversa e com certeza nesta conversa ele vai mostrar que isso está na mesa para tomar decisões. Não vai sobrar nenhuma opção para o Lula. Ele vai ter que ou virar um Maduro e entrar em guerra com o Lula, com o Donald Trump. Inclusive ele já cogita isso para defender Maduro, até porque se o Maduro for capturado, eu já disse isso, e ele delatar o que ele sabe sobre financiamento do PT com dinheiro do narcotráfico e de empresas corruptas da Venezuela, estatais corruptas, também seria uma bomba gigantesca em cima do PT. Mas para resumir, o que o governo do PT fez lá atrás, o que o partido fez lá atrás, finalmente está vindo à tona. E o grande desespero da imprensa, tanto é que o silêncio é ensurdecedor, é porque eles sabem que se isso vier, não vai ter como passar pano. Então, resumindo, quem realmente desrespeita a soberania brasileira e desrespeitou sempre foi a esquerda. Muito bem, para você ligado aqui no nosso canal, A Bordo Notícias, dando sequência no nosso programa, recebendo você. Tá comigo? Comenta 010. Comenta 010 aqui no A Bordo Notícias. O Eduardo Bolsonaro também comentou que aposta em possível denúncia de ex-chefe de inteligência da Venezuela contra Luiz Inácio Lula da Silva. Ele fez uma live na rede social revelando a esperança de uma eventual delação do ex-chefe da inteligência venezuelana dos governos dos ditadores Hugo Chávez e Nicolás Maduro. Hugo Armando Carvajal, de 65 anos, conhecido como El Pollo, autoridades americanas possam implicar negativamente o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e também o Partido dos Trabalhadores. Carvajal era um aliado próximo ao ditador de Hugo Chávez entre 1954 e 2013, né? Foi o tempo que ele viveu. E seria membro do cartel de drogas Los Soles, ou Os Sóis. O nome dado por causa das dragonas, das patentes dos oficiais das Forças Armadas da Venezuela que integram o grupo e teria participado, que eles têm um sol, né? Assim, é por isso, tá bem? E teria participado também de operações de contrabando de entorpecentes em parceria com as FARC, Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. Acredita-se que possuiria informações secretas sobre o ditador Nicolás Maduro, com quem entrou em choque a partir de 2017. Em 2019, Carvajal fracassou em instigar as Forças Armadas a se voltarem contra Maduro e teve que fugir
para a Espanha. Ele foi acusado de tráfico de drogas e narcoterrorismo por Washington, os Estados Unidos, e acabou sendo extraditado para os Estados Unidos, onde responde ao processo, e ele negou acusações por 2 anos, mas em junho de 2025 ele declarou ser culpado. A mudança de posição recente levantou a hipótese de que tenha aderido a algum tipo de acordo de delação para implicar Maduro em acusações criminais nos Estados Unidos da América. Se você prestar atenção, tá bem? Se você prestar muito bem atenção, tudo que está acontecendo na Venezuela foi do meio do ano para cá. Foi depois aí do depoimento de Hugo Carvajal, se considerou culpado. Há aí uma situação de uma delação premiada, que aí é que o filho chora e a mãe não vê, tá bem? É aí que o filho chora e a mãe não vê. Nós vamos continuar falando de sanções a países, sanções aí ao Brasil, reunião de Luiz Inácio Lula da Silva com Donald Trump. Continuaremos falando aqui também da Lei Magnitsky e de outras informações importantes aqui para esse cenário. Você que pode ajudar o nosso programa, colabore com o nosso canal, tem um Pix aqui especial para você abençoar o Abordo Notícias. 11 95275 3898. Tá chegando agora, tá comigo aqui. Não se esqueça de deixar o like e também, se possível for, mande o Pix aí para poder ajudar o canal, para poder fortalecer o Abordo Notícias. A Elisa, como é o nome dela, gente? A jornalista, também denunciou bomba de Hugo Carvajal, que deixa Foro de São Paulo em alerta. Ela deu uma entrevista lá na Oeste, que eu quero destacar para você que está ligado aqui na nossa programação. Presta atenção. Bom, agora a gente muda de assunto. Hoje, no programa Oeste com Elas, houve uma entrevista com a jornalista brasileira Elisa Robson, que atualmente mora nos Estados Unidos. Ela é autora de um livro que reúne detalhes de uma entrevista exclusiva com Hugo Carvajal, ex-integrante do governo do ditador Nicolás Maduro e preso na Espanha. Durante a entrevista, Elisa Robson relatou as perseguições que tem enfrentado, inclusive por decisões do ministro Alexandre de Moraes. O livro que eu publiquei, esse e-book, na verdade, ele foi o que desencadeou a perseguição, no meu caso, porque Alexandre de Moraes diz que essa investigação, essa reportagem, o fato de eu ter ido atrás das denúncias que Carvajal fez lá na Espanha, isso teria sido uma peça da tal da trama golpista. Então, ele usa bastante a criatividade para inserir essas informações muito sérias, de financiamento internacional do poder no Brasil, como se fosse algo elaborado especificamente para um projeto de golpe no Brasil. Então, é uma coisa completamente absurda, de se afirmar. Mas não é tão espantoso vindo do STF, não é tão espantoso vindo de Alexandre de Moraes. Carvajal detalhou como eram financiadas as campanhas políticas de lideranças de esquerda na América Latina. Que estava trabalhando junto para que, por meios ilícitos, o dinheiro e o financiamento de campanhas presidenciais ficasse acessível para toda essa esquerda latino-americana, especialmente da parte sul da América do Sul. Tanto é que ganharam o poder aí tanto na Argentina, no Brasil, na Colômbia, em vários países, em função disso. É o que nos traz o Carvajal. Bom, Cauti, eu recomendo fortemente que a nossa audiência acompanhe essa entrevista na íntegra. A Elisa Robson, a jornalista que escreveu esse livro, traz bastante detalhes aí sobre o que o Carvajal teria dito, para ela foram 2 entrevistas, aliás, que ele concedeu para a jornalista, falando desse financiamento de campanha na esquerda, para a esquerda na América Latina. E tem documentos novos que chegaram nessa delação premiada, inclusive que tem aí um efeito bomba, para comprovar justamente essa interferência nas eleições na esquerda latino-americana.
Pois é, Paula, além do livro, ótimo livro, né, da Elisa Robson, também aconselho outro livro para o nosso público entender melhor. Esta aqui é uma realidade, não é especulação, e rege há muito tempo, que é o Fantasma, se não me engano, do Leonardo Coutinho, um ótimo jornalista que vive nos Estados Unidos e que também fala sobre o Espectro, que fala de Hugo Chávez, de como Hugo Chávez financiou de forma ilegal partidos de esquerda em toda a América do Sul. Né? Inclusive, o livro dele foi utilizado em outros países para incriminar políticos que teriam recebido esse dinheiro. Né? Mas Hugo Chávez e depois Maduro fizeram isso ao longo dos anos, financiaram não apenas políticos de esquerda aqui na América do Sul, mas também inteiros países, né? O Petrocaribe, por exemplo, que foi essa organização internacional criada por Hugo Chávez, basicamente servia para comprar o apoio dos pequenos países do Caribe que em troca recebiam petróleo venezuelano de baixo custo, né? Ou basicamente de graça. Mas temos também casos de partidos políticos europeus que foram financiados pelo regime venezuelano, né? Por exemplo, o partido Podemos na Espanha, de extrema esquerda. Na Itália, o movimento 5 Estrelas também receberam dinheiro da Venezuela, portanto, não é uma novidade, isso foi comprovado, né, ao longo dos anos na mídia europeia. Então, ao menos que o ministro Alexandre de Moraes queira prender também jornalistas europeus, né, boa sorte, isso é um fato comprovado. Então, a jornalista a Elisa Robson, ela reitera, né, reafirma, comprova mais uma vez que sim, havia um projeto de poder da esquerda aqui na América Latina e parte desse projeto foi financiado com dinheiro de forma ilegal, porque lembramos receber financiamento público, de governos estrangeiros para campanhas eleitorais, para atividades políticas no Brasil e em outros países é ilegal. Então, com provas como essas, se tudo for comprovado, de fato isso deveria provocar um terremoto político e abertura de processos contra as pessoas e entidades que receberam esse dinheiro. Ana, quer complementar rapidamente? Rapidamente, Paula, o Carvajal, que encontraria o juiz agora dia 19, ele agora a data foi jogada para frente. Agora ele vai encontrar o juiz que vai dar a sentença para ele. Ele pode inclusive pegar a prisão perpétua. Aliás, ele encontraria o juiz dia 29, semana que vem, e agora passou para 19 de novembro. Ou seja, talvez esse adiamento mostre que ele começou a falar, que ele começou na delação premiada dele, ele começou a mostrar documentos, e se isso foi adiado do dia 29 de outubro para 19 de novembro, esse encontro, né, com o juiz para receber a sentença dele, pode ser que ele esteja falando bastante. O objetivo dele é tentar entrar no programa de delação premiada aqui no sentido de proteção, né, a quem apresenta todos esses documentos. Então, talvez até o dia 19 de novembro nós tenhamos muitas surpresas. Ai, meus queridos, para você ligado aqui no canal Abordo Notícias, onde você estiver com a gente vai continuar falando aqui sobre Donald Trump, sobre os Estados Unidos, tá bem? Para você que está aqui acompanhando a gente, conectado, ligado no nosso programa. O que acontece, meus queridos? A situação é o seguinte, ó. O Donald Trump, ele anunciou a suspensão de pagamentos dos Estados Unidos à Colômbia, tá? A gente já havia falado sobre isso daqui, agora comentando com você que acabou os pagamentos aí para a Colômbia. Anteriormente, o líder americano disse que Gustavo Petro não desempenhou ações para impedir a produção de drogas em seu país. Donald Trump está até cogitando, né, aplicar a lei Magnitsky aí no Gustavo Petro. Lembrando que o Petro, ele é amiguinho de Luiz Inácio Lula da Silva. Ele é parceiro do outro amiguinho de Luiz Inácio Lula da Silva, chamado Nicolás Maduro. Você viu aí
essa bomba vinda dos Estados Unidos, onde o ex-funcionário do Tesouro americano foi para cima aqui dos líderes na América Latina. E o Donald Trump está avançando, meu. Ele acabou de romper os laços aí com a Colômbia. Ele está com o seu poder bélico, ele está ali avançando em direção à Venezuela, e eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho. Ele está agora já explodindo contra a Colômbia e já ele vai chegar no Brasil. Nós temos aqui problemas parecidos. Inclusive, os nossos problemas coabitam os mesmos problemas tanto da Venezuela quanto da Colômbia e também Bolívia, que é essa questão aí dos cartéis de drogas, né? As facções criminosas que o Brasil, através do governo de Luiz Inácio Lula da Silva, não quis classificá-los como organização de narcos terroristas, né? Não quis classificá-los como sendo terroristas. E Donald Trump, meus queridos, é como eu estava dizendo, ele está entrando com tudo para cima da Venezuela. Agora, ele também já acionou o seu radar, ligou a bomba para cima da Colômbia e daqui a pouco ele vai chegar onde? Vai chegar no Brasil, vai chegar em outros países. Olha aí, Venezuela. Donald Trump autoriza a CIA a tomar medidas que podem levar à derrubada de Maduro, diz jornal. Inclusive com ações letais, tá bem? Essa matéria ela não é antiga não, tá bom? Não tô reesquentando matéria não, tá bem? Nós estamos reagindo aqui através da reportagem da Oeste, que está reagindo, né, aí a reportagem do Washington Post, tá bem? Essa daqui é atualizada para você e é a última movimentação a respeito desse assunto. Não estou reesquentando matéria da semana passada não, tá bem? O governo dos Estados Unidos prepara uma escalada de ações na costa da Venezuela, que podem resultar na queda do regime de Nicolás Maduro. As informações são do jornal norte-americano The Washington Post. De acordo com a reportagem, o presidente Donald Trump autorizou a CIA, a Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos, a realizar operações secretas no país. Fontes com acesso ao documento confidencial afirmaram que ele pede ações agressivas contra o governo venezuelano. O texto não determina explicitamente derrubada de Maduro, mas permite medidas que podem levar a esse desfecho. A publicação afirma ainda que Trump estaria batendo os tambores na expectativa de uma guerra. A escalada integra ofensiva militar que Washington conduz no Mar do Caribe com o intuito de combater o tráfico de drogas. Uma frota de navios e caças já atacou 7 embarcações, segundo o governo norte-americano. As ações deixaram 32 mortos. Caracas, no entanto, acusa os Estados Unidos de tentarem invadir o país para derrubar o regime. Só agora, né? Novidade, não é isso? Vamos aqui. Fontes próximos às deliberações sobre Venezuela informaram ao jornal que o governo norte-americano prepara também ataques terrestres. Segundo a publicação, Trump já declarou que pretende deter por terra os traficantes. As primeiras ações miram acampamentos e também pistas de pousos clandestinos sem alvo direto no governo de Maduro. Ainda assim, fontes ouvidas pelo jornal Washington Post afirmaram que a ofensiva tem o objetivo de desestabilizar as forças venezuelanas e exercer guerra psicológica por meio de pressão constante sobre o território venezuelano. E o Nicolás Maduro, ele é um cara muito... Como é que eu vou falar pra você? Esse cara é bipolar, né? Uma hora ele fala grosso, outra hora ele afina, fala grosso, afina, tá igual o Lula, né? É a mesma coisa. É a mesma coisa. Obviamente que a nossa guerra com os Estados Unidos, ela é comercial, tá bem? Ela é comercial. Com os Estados Unidos,
pode se tornar uma guerra bélica mesmo, né? Mas, meus queridos, o que acontece? Você já percebeu que é um morde-a-sopra, tanto de Lula quanto do Nicolás Maduro? Aquele que já foi pedir ajuda ao Papa, sim, ele foi pedir ajuda ao Papa. Ele faz discursos solicitando ao Donald Trump para que não haja guerra, implorando pelo amor de Deus, nós não queremos uma guerra, queremos paz. E agora aparece dizendo que tem mais de 5.000 mísseis russos para enfrentar os Estados Unidos. Ele deu essa declaração. Aí espere aí para os próximos dias ele dar uma declaração pedindo clemência. Parece Luiz Inácio Lula da Silva. Rolou uma indústria petroquímica. Agora, né, tá atacando Donald Trump. É os mesmos modos operantes. Mas vamos aqui, ó. Presta atenção. Olha só nas falas do Nicolás Maduro. Você vai entender um pouquinho, né? Um pouquinho o espanhol dele. Vamos lá. Cualquier fuerza militar del mundo sabe el poder de los IGLAS. Y Venezuela tiene nada más y nada menos que 5.000 IGLAS en los puestos claves de la defensa antiaérea para garantizar ¿qué? La paz, la estabilidad, la tranquilidad de nuestro pueblo. Más de 5.000. Y el rancho ardiendo. Para el que entendió, entendió. Y estos equipos de simulación nos colocan en una situación de buena puntería de miles de operadores de IGLAS que tenemos hasta en la última montaña, hasta en el último pueblo, hasta en la última ciudad que usted ni se imagina del territorio venezolano, de norte a sur, de este a oeste, que tiene que ser una patria inexpugnable. Que nadie se meta con Venezuela, que nosotros no nos metemos con nadie. ¿Se dan cuenta? Daqui a pouco tá ele, né? Por favor, senhor, muito responsável, muito muito respeitosamente, senhor Donald Trump, não me mate. Desse jeito, meus queridos. Deste jeito! E presta atenção aqui, ó. O secretário de Estado de Guerra dos Estados Unidos, ele confirmou o ataque em um barco de drogas na costa colombiana. Agora na Colômbia, meus queridos, tá bem? Realizamos um ataque letal contra uma embarcação operada por uma organização terrorista designada, envolvida no tráfico de narcóticos no Pacífico Oriental. Tem mais um vídeo daquele maravilhoso, né? Quem de vocês aí gosta de ver vagabundo se dando mal, né? Lá vai, olha aí. Olha o barquinho, olha lá. Carregado de droguitas. Lá vai. Olha que gostoso, ó. Parece um videogame, né? Toma. A molecada aí do game aí sabe muito bem, né? Parece um videogame. Olha lá. Toma ali, vagabundo, ó. Lá vai, né? Tranquilão. Barquito cheio da droguita. E o Trumpito mandando balinha. Presentinho de Natal para vagabundo. Presentinho de Natal para vagabundo. Traficante. Que destrói, tá bem? Pergunta para uma mãe. Pergunta para um pai. Pergunta. O poder destrutivo de uma droga. Se essa turma é ou não é terroristas. São ou não são terroristas? Pergunta para um pai que chora a morte do filho. Pergunta para uma mãe que chora a morte de um filho, de uma filha. Se são ou não terroristas. Porque se você perguntar para o governo brasileiro, o que ele vai te dizer? Que não são terroristas. Que não são terroristas. Quem trabalha com droga não é terrorismo não. Presta atenção. Então, meus queridos, o que acontece?
a situação tá ficando feia pro lado do Nicolás Maduro. O Trump tá chegando, tá se posicionando, nós já falamos aqui do avanço das tropas em direção à Venezuela, avanço também aí da força do Donald Trump, botando para cima agora da Colômbia, Venezuela, Colômbia, daqui a pouco eles chegam em outros países, daqui a pouco eles vão encostar no Brasil também. Vai prestando atenção no que eu tô te falando, tá bem? E não tô falando de guerrear o Brasil, não, tô falando de pegar esses traficantes aqui que, né, se metem a besta aí no Mar do Caribe. Trump diz que cancelou reunião com Putin. Não pareceu certo para mim. O presidente dos Estados Unidos avaliou que não parecia que chegariam a um ponto que precisamos. É o que disse aí o presidente americano Donald Trump. Meus queridos, eu vou agora para o próximo assunto, porque ele pode englobar o Brasil, tá? Vamos aqui ao próximo assunto. Então os dois ali não tem papo, não tem conversa. Mas olha o que o Trump fez. Guerra na Ucrânia. Os Estados Unidos impõem sanções às petrolíferas russas. É a primeira medida desse tipo adotada contra a Rússia desde o retorno de Donald Trump à presidência em janeiro. Alguém de vocês já me ouviram falar aqui que a OTAN pretende sancionar o Brasil? Os Estados Unidos pretende sancionar o Brasil? Alguém já me ouviu falar isso daqui? Alguém já ouviu o Gordinho falar sobre isso? Ou você já ouviu em algum outro lugar? Ah, mas o Brasil não está sancionado? Não, fio. Tá passando uma lei lá no Congresso americano que permite o Donald Trump fazer um rolo compressor no Brasil, na Índia e na China. Não é esse negócio de 50%, que na verdade é 40%, né? Porque o Trump já era 10%, então ele meteu mais 40%. Então, enfim, não é essa parada de 50%. Não! É 500% Brasil, Índia e China. Ô Fábio, mas por quê? Essa porcaria dessa guerra não acaba de jeito nenhum. O Trump já encerrou a guerra de 12 dias entre Israel e o Irã. Ele foi lá, meteu bomba no Irã e falou, fica quieto, Israel também fica quieto. Ele intermediou a paz ali com o Hamas, na faixa de Gaza, entre Israel e Hamas. Agora, esse negócio na Ucrânia, entre a Rússia e a Ucrânia, Putin e Vladimir Zelensky, o negócio está engatado. E Donald Trump tá louco com esse negócio. Mas onde o Brasil entra aqui, Fábio? O Brasil compra e muito combustível da Rússia. O que isso tem a ver, Fábio? O que isso tem a ver com OTAN, com lei que tá passando lá no Congresso americano, com sanções? Minha gente, a guerra, ela é feita com dinheiro. A guerra, ela não é feita com babalu, e babalu também custa dinheiro, tá? Babalu custa dinheiro. Então o que acontece? Bomba, munição, combustível para guerra precisa de dinheiro. O Brasil aumentou e muito a compra de combustível da Rússia, China e Índia também. E o que acontece? Falando aqui do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva está financiando indiretamente ou diretamente a guerra. Indiretamente financia a guerra. Porque compra da Rússia, manda dinheiro para a Rússia continuar fazendo guerra. E é o cara que vai discursar aí, mundo afora, Luiz Inácio Lula da Silva, e diz o seguinte: por que vocês não pegam o dinheiro que vocês fazem guerra e não usam para matar a fome? Por que você não procura um outro parceiro para comprar combustível? Ao invés de comprar combustível de um país que está em guerra, nutrindo a guerra. Nutrindo a guerra. E olha aqui, ó, vou voltar nessa informação aqui para te dar ela completa, ó. OTAN, não é de agora não, tá bem? É do mês 7, presta atenção. OTAN diz que Brasil, deixa
Deixa eu até dar um zoom aqui. Ih, ficou fora de posição. Mas vamos aqui. OTAN diz que Brasil, China e Índia podem ser atingidos por sanções. Secretário-geral afirmou que medidas podem ser tomadas se países continuarem negociando com a Rússia. Então, além daquela taxa de 500% que eu estava te falando, os países da OTAN que compõem o Tratado do Atlântico Norte vão impor sanções ao Brasil, China e também a Índia. Os Estados Unidos estão aprovando uma lei de 500%. Aí imagina, os países membros da OTAN é 100%, tá bem essa taxação aí, você imagina. Aí a gente volta aqui, ó. O que acontece? Opa, fui demais. Voltei, mas voltei demais. Não, é isso mesmo, é aqui. Olha só, o que acontece? A intensificação das medidas dos Estados Unidos contra o setor de energia russo ganhou destaque nesta quarta-feira, dia 22. Com a imposição de sanções às empresas, nessas petroleiras, as duas maiores do país, em resposta à postura do líder russo, Vladimir Putin, de não encerrar o conflito na Ucrânia. Essas sanções são as primeiras direcionadas à Rússia desde a volta de Trump ao cargo de presidente dos Estados Unidos. O objetivo é restringir receitas cruciais provenientes de exportação de petróleo, consideradas fonte de financiamento das operações militares russas, tá vendo? Eles usam a grana do que eles vendem o petróleo, que eles vendem o combustível, para poder financiar a guerra. O Tesouro sanciona as principais empresas petrolíferas russas e apela a Moscou para que concorde imediatamente com um cessar-fogo, escreveu Trump em publicação na sua rede social, a Trump Social. O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, afirmou que as sanções são motivadas pela resistência de Putin de pôr um fim à guerra. Agora é a hora de parar a matança e buscar cessar fogo imediato. É o que disse o secretário do Tesouro norte-americano, Bessent, acrescentando que os Estados Unidos poderão ampliar as restrições se julgarem necessário para apoiar os esforços de Trump em encerrar o conflito. Lembrando que países, aliados dos Estados Unidos costumam a não negociar com empresas sancionadas ou com pessoas sancionadas. Então agora o Trump já botou para cima dessas empresas e a gente tem a situação da OTAN, que quer sancionar Brasil, China e Índia. Tem a situação lá no Congresso americano, que pode também autorizar o Trump a enfiar um rolo compressor no Brasil de 500%. Por quê? Porque compra petróleo, compra combustível da Rússia, ajudando a financiar, ajudando a manter a guerra operante no ar. Como eu disse, a guerra, infelizmente, ela não é feita de beijinho. Ela é feita com tiro, porrada e bomba. E para dar tiro, porrada e bomba precisa de dinheiro. Tá? Olha essa fala aqui, ó. Folha de São Paulo. Trump diz que tarifa de 50% sobre o Brasil salvaram pecuaristas dos Estados Unidos. Presidente pressiona o setor a reduzir preços e lança plano para ampliar rebanho. Além das tarifas, seca prolongada encarece a carne bovina argentina por ser uma alternativa. Ou seja, meus queridos, presta atenção. Donald Trump enfiou uma taxa no Brasil de 50% e ele não está muito preocupado, não. Tá vendo? Não está muito preocupado, não. Não está muito preocupado, tá bem? Ele está dizendo aqui que as taxas que ele enfiou no Brasil até ajudaram os Estados Unidos de uma certa forma. Ajudou aí os pecuaristas lá dos Estados Unidos. Tá vendo? Olha só. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nessa quarta-feira, dia 22, foi agora, tá vendo? Ó, ontem, que os pecuaristas americanos foram salvos pelas tarifas impostas a parceiros comerciais, incluindo
as de 50% sobre o Brasil, o maior exportador de carne bovina para os Estados Unidos, em meio a uma campanha para reduzir o preço do produto. Olha o que o Trump disse. Os pecuaristas, que eu amo, não entendem que o único motivo de estarem indo tão bem, pela primeira vez em décadas, é porque eu impus tarifas sobre o gado que entra nos Estados Unidos, incluindo uma de 50% sobre o Brasil. Trump ainda acrescentou que o setor precisa reduzir os preços porque o consumidor também é um fator importante. Além de tudo, as tarifas sobre outros países salvam os nossos pecuaristas, é o que escreveu Donald Trump em outro post. Tá vendo? O Trump tá preocupado. O Trump amou o Lula. Rapaz, o cara tá comemorando os 50% que ele enfiou na costa de Luiz Inácio Lula da Silva. O cara tá comemorando. Aí no final de semana, nós teremos um encontro. O Itamaraty está preocupado com a ofensiva de Luiz Inácio Lula da Silva e com a besteira que o Lula pode falar. E aí o que acontece? É Lula se achando bonitão, né? Se achando gostosão. Se achando o delícia. Por quê? Aquela conversa de química que cá entre nós, né? O Trump, ele sabe muito bem como dar balinha pra babaca. O Trump é desse jeito, ele pega você, te dá uma balinha doce, daqui a pouco ele te dá um tiro no meio do peito. É desse jeito que o Trump faz. E segundo aí, a gente já ouviu falar essa semana, o Trump está esperançoso para falar com o Lula. Até eu estou esperançoso. Obviamente, a gente não é criança, tá bem? Não adianta você ficar aí parecendo um menino manhoso, uma menina manhosa. Não espere o Donald Trump também pegar o Lula e pelo colarinho e sacudir ele. Tá bem? Não espere. Aí a opinião de pessoas, inclusive do Paulo Figueiredo, do encontro amistoso, do encontro simpático, né? Mas que não acreditam que algo irá prosperar. Não acreditam que algo vai caminhar em relação ao encontro de Donald Trump com Luiz Inácio Lula da Silva. Com tudo, gente, com tudo que eu já falei até agora, olha aí, o Trump tá comemorando porque as taxas de 50% aqui tá dando uma moral lá para os pecuaristas, ou seja, tá valorizando o comércio local da carne bovina. Ele tá na luta lá para poder baixar o preço, né? Para poder baixar o preço, mas de uma certa forma tá salvando o povo, os pecuaristas dos Estados Unidos. Então o Trump está feliz por ter enfiado uma taxa de 50% sobre a carne brasileira. Muito bem. Para você ligado no Aborda Notícias, chegou até aqui, comenta 44. Todo mundo comentando 44, é 22 duas vezes. E você não ajudou o programa de hoje. Você não mandou o pixinho do gordinho. O que você tá fazendo? Por que você não dá uma moral aqui pro nosso canal? Calma que o programa não acabou não. Calma, bonitão. A gente vai dar sequência aqui, tá bem? Se possível for, ajude o nosso canal, fortaleça o meu programa. A gente precisa dessa sua ajuda para continuar tocando os nossos trabalhos aqui. Qualquer valor que você mandar ajuda demais o nosso programa. 11 95 275 3898. O seu Pix salva a pátria. O Pix que você manda nos ajuda. O Pix que você manda faz com que a gente consiga continuar prosperando aqui. Tá bem? Então ajuda o nosso canal, por favor. Precisamos e muito da sua ajuda aqui no nosso canal, o Abordo Notícias. Ajuda, por favor, tá bem? Nós estamos aí no ar já há alguns minutos e não teve nenhum pixinho. Então, por favor, gente, dá uma moralzinha aí. Eu sei que a data não é muito favorável, mas de repente você tem alguma coisinha aí para dar uma força pra gente, tá bem? Vamos aqui, ó. Presta atenção. Fux revisa voto e STF publica acordão do julgamento de Bolsonaro.
confesso para vocês que eu fiz uma live e a expectativa era que o Fux fosse usar o prazo que ele tem, que é de 60 dias. Tá bem? E ele foi rápido, hein? O Fux foi rápido. As correções, talvez, que ele tinha para fazer fossem muito rápidas mesmo. Porque todo mundo fez uma leitura de que o Fux iria usar esse prazo de 60 dias e estendendo aí o prazo para que o STF publicasse o acordão no ano que vem. E aí, como eu sempre falo aqui no nosso programa, a gente trabalha em cima de bastidores. Os bastidores, os fatos, são o termômetro desse canal. Então, o que acontece? A leitura que a gente tinha até o dia de ontem era que o Fux fosse usar esse prazo de 60 dias. O que levaria esse acordão para o ano que vem. Fábio, o que é isso? A partir do momento que se publica o acordão, a defesa de Jair Messias Bolsonaro tem ali 5 dias para apresentar recursos. E esses embargos, esses recursos serão julgados. São 2 recursos. E a levar em consideração a pressa de Alexandre de Moraes, a pressa da primeira turma, agora dá para a gente fazer o caminho inverso que nós falamos essa semana. Muito provavelmente Bolsonaro será condenado este ano ainda, para iniciar um cumprimento de pena. Eu ainda acredito que eles vão deixar o Bolsonaro cumprir pena domiciliar. Prisão domiciliar. Tá bem? Prisão domiciliar. É o que eu penso, posso estar errado. Assim como também a gente ainda pode ter a situação aí da anistia. Vocês se lembram? Eu não estou dizendo que alguém me ouviu, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Coincidentemente, né, no último programa que eu fiz aí, eu cobrei aqui, bati pesado nessa questão da anistia. Quem estava me acompanhando se lembra muito bem, deve até, se quiser deixar um comentário aí, pode deixar, tá bem? Onde eu dizia, ninguém está falando mais da anistia. Estratégia? Já se deram por derrotados? Ou é estratégia? Né? Foi o meu questionamento. E, coincidentemente, não estou dizendo que alguém me ouviu e foi atrás de providenciar isso. Não, de jeito nenhum. A gente fala aqui com vocês, com as pessoas simples, com as pessoas que estão em busca de informação. Né? Mas, meus queridos, graças a Deus, o que a gente conseguiu? O Sóstenes disse que daqui 15 dias a anistia volta com força. E aí, esse povo tem que espernear, gente. Tem que espernear. Espernear e botar o povo para espernear junto também. Nós temos que fazer a nossa parte, porque nós precisamos de anistia. E eu vou falar um negócio aqui para você. Com esse acordão aí, se a Suprema Corte quiser jogar o Bolsonaro no fundo de uma cela, eles jogam. Tá? E aqui não tem choro nem vela não, filho. O que aconteceu com a Carla Zambelli? Vocês se lembram? A Carla Zambelli foi... Cara... A Carla Zambelli estava no Brasil, foi para os Estados Unidos. Dos Estados Unidos, ela foi para a Europa. Porque ela tem cidadania americana. Ela imaginou que a Europa não iria extraditá-la. Tá? Saiu essa semana que... tem até aqui. Já emendando aqui o assunto, tá bem? Olha aí. O Ministério Público da Itália se manifesta a favor da extradição de Carla Zambelli. Tá? Mas vou voltar aqui no Fux. Tá bem? Aqui. Em havendo a publicação desse acordão, cumpridos-se os prazos que são curtos, usando o exemplo da Carla Zambelli, quando ela foi para os Estados Unidos e começou de lá a fazer publicação, que eu achei aquilo totalmente errado que a Carla Zambelli fez, ela deveria ter ido para os Estados Unidos, ficado quieta, ter ido para Europa, para a Itália, ficado um pouco quieta. Ela foi cutucar o capeta com a vara curta. Rapidinho, eles julgaram os 2 recursos
da Carla Zambelli. Já havia sido publicado o acordão, aí ela entrou, ela recorreu, em menos de 10 dias eles julgaram os 2 recursos da Carla Zambelli e sacramentando no tal do transitado em julgado. Início de pena imediato. Ela não está no Brasil, então entra com o processo de extradição. Tá? Então, se a Suprema Corte quiser fazer o Bolsonaro cumprir pena, eles vão fazer o Bolsonaro cumprir pena. E eu não estou falando aqui, defendendo a anistia, apenas por Jair Messias Bolsonaro. Não. Eu defendo a anistia para todos. Mas é fato, meus queridos, se nós estamos falando da maior liderança política, há uma pressão dos Estados Unidos. Ontem eu até comentava aqui, será que eles estão esperando um posicionamento dos Estados Unidos nessa reunião com Lula? Será que Donald Trump vai falar, quero anistia? Tem que ter anistia. Não sei. Mas eu sei que eu vi hoje, eu iria até trazer aqui, não sei por que eu não trouxe, que o Sóstenes, que é o líder, né, do PL, já falou que daqui 15 dias a anistia volta com tudo. E, meus queridos, mais uma vez, a anistia ela pode salvar o Bolsonaro, assim como pode salvar todos os envolvidos no processo aí dos atos do 8 de janeiro. Tá? Então ore pela anistia, ore por Bolsonaro, ore pelo nosso Congresso Nacional. Eu até vou trazer aqui para mim, né? A gente já está aqui comentando bastante coisa. E eu estava acompanhando a Oeste. Hoje eu vi um comentário, aquilo que eu já tinha falado aqui, né? E engraçado que assim, esses caras do Congresso, eles são tão frouxos, que eles ouviram alguém do Supremo dizer, nós somos contra a anistia. Você viu o ministro dando entrevista, quebrando o pau, dando tapa na mesa e chutando a barraca, dizendo que não quer anistia? Quem viu, fala pra mim. Eu não vi. Né? Então é assim, eu não vi. Ó, eu não vi. Eu vi um discurso ou outro, uma declaração ou outra, mas você não viu ministros da Suprema Corte bravos em negócio de anistia, não sei o quê. Não, você não viu. Obviamente que os ministros da Suprema Corte não vão querer uma anistia. Se os caras fossem querer a anistia, eles não teriam condenado pessoas a 14 anos de prisão. Eu até não entendo e até não acredito que seria verídico que Alexandre de Moraes iria concordar. Dizem que ele pulou fora depois que magnetizaram a mulher dele. Que Alexandre de Moraes concordaria com dosimetria. Se Alexandre de Moraes concorda com dosimetria, por que ele condenou pessoa a 14 anos de prisão? Ele é o relator. Ou por que Alexandre de Moraes concordara em aplicar uma pena de 14 anos de prisão para depois o Congresso apresentar uma dosimetria, ou seja, uma redução de pena. Aí o Alexandre de Moraes, não, tá bom, 2 anos tá bom, 1 ano e meio tá bom, né? Gente, eu não entendo isso. Eu não entendo, de verdade. Não entendo. Que Alexandre de Moraes realmente iria cumprir, né? Dizem que o Gilmar Mendes quer isso e fica tentando, né, convencer o Alexandre de Moraes de entrar junto, né, apoiando esse negócio de PL da dosimetria. Lembrando que a oposição lá atrás, Jair Messias Bolsonaro, fez acordo com o Alexandre de Moraes e o Bolsonaro tomou pra cabeça, bem tomado pra cabeça. O próprio Flávio Bolsonaro publicou isso. Eu não gosto de falar as coisas se não tiver, gente. Se eu não tiver como provar, eu não falo. Tá bem? Tem o vídeo da entrevista do Flávio à Oeste, onde o Flávio diz que o Michel Temer ligou para Alexandre de Moraes e estavam sentados Michel Temer, Bolsonaro e um celular no Viva Voz. E os 3 concordaram em Bolsonaro fazer uma carta pedindo desculpas
ao Alexandre de Moraes e dando uma amenizada na situação. Depois que o Bolsonaro, né, chamou o Alexandre de canalha, enfim, aquele acordo, aquela carta do Bolsonaro. Aquela carta deixou o Bolsonaro frágil, porque tem gente que chama o Bolsonaro até hoje de frouxo por causa daquilo. Eu não acho que isso é frouxidão. Eu não acho que isso é frouxidão, tá bem? E enfim, o que acontece? O Michel Temer pulou fora, o Alexandre de Moraes não cumpriu, o Michel Temer pulou fora e o Bolsonaro ficou com a bomba no peito. E de lá pra cá, o Xande só apertou o parafuso, só apertou o calo, só apertou a situação. Resultado, será que dá pra confiar em Alexandre de Moraes aceitar a dosimetria? Coisa que, como eu disse, não entra na minha cabeça. Como relator, vai lá e condena uma pessoa que pinchou, perdeu o mané. Nem é pinchar, escreveu. Porque pinchar, você é com aquela tinta que não sai. Não é? Nem é pinchação com batom. E aí, o que acontece? O que a gente tem? A gente tem a situação os ministros nem foram tão energéticos assim em relação a ser contra o PL da anistia. Parece que o Supremo faz só assim, ó. Dá uma batidinha de pé. Sabe quando você tá brincando com o cachorro, você ameaça pegar o cachorro e sai correndo? Parece que é isso. Os ministros fazem assim. Rapaz do céu, Congresso. Porque óbvio que os ministros não querem anistia. Rapaz, Congresso Nacional enfia essa anistia, aprova essa anistia na Câmara, passa no Senado. O Lula vai derrubar, vocês derrubam o veto do Lula e aí deixa para resolver o BO lá na frente com ministros. Opinião de ministro agora não importa. Vocês são o Congresso Nacional. Fazem a tua parte. Lá na frente vocês resolvem com o STF. Mas não. Ah não, os ministros não querem. Uai, vocês vão fazer só o que os ministros querem? Então pega e faz o seguinte. Não tem a mesa da presidência? Monta a mesa da presidência. Posso estar falando besteira aqui, tá bom, gente? Monta a mesa da presidência da Câmara. Tá? Aí vocês colocam mais duas mesas, uma de lado assim, com 5, outra do outro lado com 6. Aí vocês tomam a decisão aqui e olha pra cara dos ministros, vê se os ministros estão aprovando. Traz o Supremo, então, pra dentro do Congresso. Aí tudo que vocês forem decidir, vê se o Supremo aprova. Como se fosse uma espécie de conselho, né? Porque, é o que tá faltando. É o que tá faltando. Congresso Nacional, se quiser, coloca freio de arrumação, aprova a lei de prerrogativas, aprova isso, aprova aquilo. Estão aí, ó, deixando a Suprema Corte legislar em cima do negócio do aborto. A Rosa Weber vai sair. Traz a Rosa Weber para votar o negócio do aborto. É importante, ela votou. Aí o Barroso vai sair. Aí abriram o negócio pro Barroso votar. Aí o Barroso não é mais ministro. Fecha o negócio do aborto. Caracas, E aí ressuscita o assunto. Aí um ou outro aí ficou brabo. Aí a gente não pode aceitar o Supremo fazendo o papel do Congresso. Vocês aceitaram já! Vocês aceitaram! Baixaram a cabeça! Se o assunto é tão importante, por que vocês só reagem quando ressuscitam o assunto? O assunto estava morto e enterrado. Foram o Barroso sair. Antes dele sair, ele queria votar. Aí ele vai lá e deixa o votinho dele. Aí o Congresso... por que não estavam aí há 10, 15, 20 dias, 30 dias, 2, 3, 4, 5 meses atrás aí batendo pesado em cima disso? Não. Sabe, vão vivendo de agenda, vão vivendo de pautas. Ai, o que a imprensa tá falando? O que... Caracas, E esqueceram. E o negócio da erva do capeta? Esqueceram também, né? Esqueceu tudo.
Tudo em paz, tudo na moral. Que o STF legislou lá em cima, né? E o marco civil da internet? E o negócio da internet aí, ó? Esse Congresso leva tapa na cara, meu. É só porrada. Um bando de bunda mole. E eu não tô falando de agredir ministro, eu não tô falando de xingar ministro, não. É fazer o papel. É lutar pela independência. Não é pra ir lá e né, abrir problema pra si. Não. Independência. Faz o teu papel. Às vezes nem precisa ficar fazendo discurso tão pesado contra o ministro. Adianta falar e não fazer nada? Adianta ficar gravando videozinho pra colocar na rede social, porque é isso, porque é aquilo, porque não faz bosta nenhuma. Adianta nada. E dá tapa daquele microfone. Rapaz, eu já falei diversas vezes aqui, né, porque eu trabalho com isso, eu sei quanto custa, né, cada equipamento, né? E os parlamentares, uma época, discursando e terminava o discurso, dava tapa no microfone, como se o microfone fosse da casa dele. E olhe lá, hein? Nunca dei um tapa nesse microfone, a não ser acidentalmente, né? E aí faz videozinho, coloca e não sei o que, e xinga pra caramba, e bate pra caramba, mas na hora de reagir, fazem nada. Não aprenderam com os mineirinhos, né? Mineirinho trabalha quieto, mineirinho come quieto, mineirinho é na moralzinha. Quem é mineiro aí? Para você ligado na programação do Abordo Notícias, muitíssimo obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência. Vocês são demais. Obrigado pela moral. Vamos correr aqui que o meu comentário aqui foi longo, tá bem? Então voltando, Fux vota e revisa o voto dele. Eu achei que ele ia usar os 90 dias, os 60 dias, não usou, publicou o acordão, agora o prazo é curto. Se eles quiserem prender Bolsonaro ainda esse ano, eles prendem. Eu torço, espero que o Bolsonaro não vá pegar uma prisão regime fechado. E eu falei isso daqui, ó, falei mesmo. Isso aqui eu falei. Quando colocaram aquela tornozeleira no Bolsonaro, eu falei, isso é um teste pra lá na frente eles manterem o Bolsonaro desse jeito. Prenderam o Bolsonaro, colocaram o Bolsonaro em prisão domiciliar. Isso nada mais é do que um teste, uma preparação para daqui a pouco, na hora que o STF falar, não, vai ficar 30 anos preso dentro de casa. Aí você não fazer nada. Você não vai nem lembrar do Bolsonaro mais. O povo, entendeu por quê? Porque já aceitaram. Essa é a grande verdade. Se prender o Bolsonaro, nós vamos fazer isso, fazer aquilo. Uns babaca aí falando de guerra civil. Não sabe nem o que é guerra civil. Vamos pra frente? Aqui, ó. Carlos Bolsonaro questionou os prazos do STF e cita relator da anistia. O vereador fez provocação sobre o tempo que vai levar o julgamento dos embargos de Jair Messias Bolsonaro. Claro que vai ser rapidinho. Claro que vai ser rapidinho. Tá bem? Vai ser rapidinho. Tá? Pode escrever o que eu tô te falando. Lembra que eu te falei? Que eles podem prender o Bolsonaro ainda esse ano. Aqui. Fachin autoriza a transferência de Luiz Fux para a segunda turma. Ele vai para a segunda turma mesmo. Tá bem? O presidente da corte acolheu o pedido do colega para sair da primeira turma e assumir a vaga aberta por Barroso. Presta atenção. O Paulo Figueiredo fez um comentário, e eu quero reagir ao comentário aqui do Paulo Figueiredo a respeito aí da saída do ministro da primeira para a segunda turma. Primeiro que não tinha clima mais para ele ficar na segunda turma, na primeira turma, né? Não tem como. Ele deu tapa na cara, ele esfregou a cara de gente ali no chão. Não vou nem citar nome. Esfregou a cara de gente no chão. Vamos ouvir aqui. Presta atenção. Isso ajuda ou atrapalha? Lembrando que o Fux, ele é mais conservador do que o terrivelmente evangélico André Mendonça, muito mais conservador do que o outro, hein? Presta atenção. Vamos lá. Nós tivemos também a boa notícia do pedido de transferência do ministro Fux para a segunda turma do Supremo Tribunal Federal. E esse é um ponto que chama a atenção especificamente, porque Fux pede para entrar para a segunda turma no lugar do Barroso. E aí nós teríamos uma composição deliciosa. Gilmar Mendes, Dias Toffoli
Nunes Marques, André Mendonça e hoje o ministro mais conservador do Brasil, que é o ministro Fux. E vejam, há uma mudança, em se confirmando isso, há uma mudança radical na Suprema Corte Brasileira. Porque você passa a ter um equilíbrio de turmas, onde a segunda turma do STF não estaria mais dominada pelo grupo do Alexandre de Moraes, e sim pelo grupo que luta contra as ilegalidades do Alexandre de Moraes. Talvez, eu arriscaria dizer, pelo silêncio ensurdecedor do ministro Dias Toffoli, eu arriscaria dizer que Gilmar Mendes, vejam que mundo cruel, Gilmar Mendes ficaria isolado dentro da segunda turma, que é ali o balcão de negócios do próprio ministro. Então, todos os seus interesses seriam potencialmente confrontados dentro da turma dele mesmo. Decisões monocráticas do Gilmar Mendes não prosperariam quando chegassem os recursos. E vejam que são pequenos movimentos que causam transformações gigantescas. Muitas vezes a gente pensa, Paulo, é impossível, nós vamos, e aí sai o Barroso, o que isso muda? Nós vamos, o STF, o Lula vai indicar mais um, o STF vai ficar mais aparelhado, né? Mas vejam como pequenos movimentos causam transformações gigantescas que a gente não consegue prever. Que bom, meus queridos, que bom, não é? Que bom, né? Vai que amanhã ou depois muita coisa, né, caia dentro dessa turma, tá bem? Eu vou trazer agora o doutor André Marcília, tá bem? Falando aí a respeito da 3 coisas, né? 3 motivações aí para o ministro ter pedido para sair da primeira turma, tá bem? Ido para a segunda turma. Vamos aqui, meus queridos, para você. Vamos lá! Primeira turma e ir para a segunda. Vamos explicar como funciona esse negócio? Eu vou te dar 3 razões importantes para isso ter acontecido, e isso muda a configuração um pouco dos julgamentos futuros do STF. Eu sou André Marcília, advogado, professor de Direito Constitucional, e já peço a você que se inscreva aqui no canal, deixe o seu comentário, depois você fecha o chat, clica no joinha. Ao clicar no joinha, você dá o like. Dando like, você faz o algoritmo entender que o conteúdo é relevante, ele vai distribuir, portanto, para mais gente. E assim a nossa comunidade cresce com a sua ajuda, a gente cresce juntos. Muito bem, o Fux pede para sair da primeira turma e ir para a segunda. O que ele fez? Ele fez um golpe, como alguns disseram? Não, isso está no regimento do STF. Ele tem direito de pedir nesse momento exato para sair da primeira turma para ir para a segunda. Qual é a composição do STF? Hoje, a primeira e segunda turmas, elas funcionam da seguinte maneira. Na primeira turma, já estou excluindo aqui o Barroso, estão lá Zanin, Carmen Lúcia, o Fux, que agora sai, o Moraes e o Dino. Na segunda turma, Gilmar Mendes, Toffoli, Fachin, André Mendonça e Nunes Marques. O Fux indo para a segunda turma tem aqui o primeiro gesto importante. É o seguinte, quando ele vai para a segunda turma, o novo ministro que entrará no lugar do Barroso necessariamente tem que ir para a primeira turma. Esse é o primeiro ponto. E isso é importante porque, vamos lá, isso é importante porque hoje tudo é julgado nas turmas. A primeira turma está julgando o processo do golpe. Mas depois vai ter um recurso para o plenário, um recurso que talvez vá adiante, que pode ou não ir adiante. O plenário não é revisor das turmas. As turmas julgam como se o STF inteiro fosse. Então, é como se eles simplesmente julgam em nome do STF, você entendeu? O STF, o plenário, não é segunda instância da turma. Não existe. A primeira e segunda turmas julgam hoje como se o STF inteiro fosse. Portanto, tudo hoje é muito importante dentro das turmas, porque as turmas julgam tudo em nome do STF. Então, quando o novo ministro, que provavelmente vai ser o Messias, vai para a primeira turma, ele entra lá na turminha da esquerda, né? Então você vai ter Zanin, Carmen Lúcia,
Vamos lá, Messias, só para a gente colocar o nome, Alexandre de Moraes e Flávio Dino. Pô, é a turma lá que você entrar lá com o pé direito no julgamento dessa primeira turma, você já está condenado. Então, óbvio que o Messias vai se somar a esse povo e não vai fazer muita diferença, vai ser um voto a mais. E outra coisa, vou citar aqui um levantamento que o jornal o Globo fez agora em agosto e dizia que 95% das decisões dessa primeira turma tomadas monocraticamente pelo Moraes são referendadas pelos demais juízes, pelos demais ministros da primeira turma. Ou seja, não só uma primeira turma esquerdista, como é uma primeira turma completamente submetida ao Moraes. 95% das decisões monocráticas do Moraes são aplaudidas pelos demais ministros. Quer dizer, a primeira turma não só é esquerdista, mas como também é uma primeira turma do Moraes. Ele manda e desmanda lá dentro da primeira turma. Então, o Messias entrando nessa primeira turma não faz a menor diferença. Mas o Fux saindo dessa primeira turma e indo para a segunda turma passa a ficar mais equilibrada, porque a segunda turma vai ter o Gilmar, o Toffoli, o Fachin, mas é aí que entra o Nunes Marques, o André Mendonça e o Fux. Então há um equilíbrio, há uma chance, portanto, para a Constituição dentro da segunda turma. Já que as turmas hoje são tão importantes, há uma chance para a Constituição, para o garantismo, para os direitos, para a liberdade de expressão, para a direita ser julgada com algum tipo de visão que não é política, que é jurídica. A segunda turma dá um alento, dá um respiro, oxigena a possibilidade de, dentro do STF, haver justiça, é isso. É disso que se trata. Então o Fux lá, ele cria uma possibilidade de que se forme um empate ou até mesmo uma maioria junto com o Nunes Marques e com o André Mendonça. Se Fux se junta a Nunes e a André, você tem aqui 3 que podem fazer a diferença dentro da segunda turma. Então o primeiro ponto é esse. Ao sair da primeira turma, ele deixa de ser um voto inútil dentro da primeira turma e faz com que o Messias passe a ser um voto inútil, porque é mais um pensando igual. E vai para a segunda, onde ele cria, esse é o segundo ponto, um equilíbrio relevante, podendo até formar uma maioria. E é muito importante isso, né? Porque, como eu disse, e esse é o terceiro ponto, hoje tudo é julgado dentro das turmas. Tudo é julgado dentro das turmas, tudo é julgado a partir do STF. O STF se mete em todos os assuntos do universo. Então, o que não cair na primeira turma e cair na segunda turma tem uma chance de que não seja politizado. Isso é relevante, isso é importante, o Fux entendeu esse jogo e com isso faz uma manobra para criar algum tipo de equilíbrio. Infelizmente é isso, hoje nós temos um STF que é totalmente político e não só político, mas também ideológico. É um STF esquerdista. E como tudo está dentro das turmas, bom, que as turmas então tenham uma possibilidade de uma composição mais equilibrada. A primeira turma esquece. O Moraes manda lá, como eu já mencionei. Na segunda turma a gente tem uma chance de um debate, a gente tem uma chance de um equilíbrio, a gente tem uma chance para a Constituição. Quem sabe? Meu Deus do céu, vocês já pensaram o Jorge Messias, ele indo direto para a primeira turma? Vocês já pararam para pensar? Carmen Lúcia, não é isso? Gilmar Mendes, Carmen Lúcia, Dino, Cristiano Zanin, Alexandre de Moraes e o Pacheco, ou o mais certo é o Jorge Messias. Rapaz do céu. Aí por outro lado, né, como explicou aí tanto o Paulo Figueiredo como o Marcília, a gente tem a segunda turma. Daí o negócio vai ficar mais equilibrado, né? E aí, meu filho, é rezar para o teu processo cair na segunda turma. Se for fake news, se for golpe de Estado, primeira turma, unanimidade, condenado, sacramentado e expurgado. Para você ligado aqui comigo no Abordo Notícias, uma excelente... um excelente dia, né, para você, de quinta-feira, abençoado por Deus, né, um dia
excelente, né? Para você aproveitar o dia e, é claro, sempre curtir aqui o programa Abordo Notícias. Lembrando que você pode interagir com a gente, deixar o seu oi, deixar o seu recado através aqui de um comentário. Fique à vontade. Com muito humor, vem com a gente porque a verdade navega melhor. Se liga no que rola, vem se formar. Muito bem, meus amores, para você ligado aqui no nosso programa, onde você estiver na sintonia do Abordo, sejam bem-vindos. Sem medo da pauta, sem blá blá blá. Quem comanda esse barco você já conhece. Tem opinião forte, ninguém se esquece. Gordinho, gordinho, sem papo furado. No Abordo Notícias, o jogo é jogado. Gordinho, gordinho, aqui é raiz. Notícia de peso direto pra você feliz. Esse esquema, mentira, manipulação. Muito bem, então, para você ligado aqui comigo, vamos agradecer a galera do Pix. Agradecer aqui a Edson Bezerra. Alô, seu Edson Silva. Ei, abençoado. Mandou 7,22, muitíssimo obrigado. Alô, Glaris, mandou, acho que $25. Aê, 25 não, $30. Aê, bonita, Deus abençoe. Alôzão, Rosana Alvarenga Ferreira mandou 10 conto aqui no nosso programa. Você que ainda tá ligado comigo, gostou do programa de hoje? Deixa eu ver aqui, gostou do programa? Abençoe o nosso canal aí, mande um pixinho aí para dar uma força aqui pro programa, beleza? 11 952 75 3898. Vamos embora lá, simbora, minha gente. Muitíssimo obrigado pela sua audiência e carinho. Não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações e, é claro, ficar aqui com o Gordinho, né? O tempo todo o tempo que, né, que Deus assim nos permitir, sempre juntos e misturados aqui no Abordo.